na própria rede social para saber se está. Vou entrar lá. E tem que compartilhar nos grupos. Você compartilha, Ana? Eu Também vai? vou compartilhar. Você que fez essa pauta? Não, eu alterei. Nós já A estamos gente, ao vivo. a gente não vai ter informações dos outros pontos, vai só trata de um, né? Já tem quantas pessoas? Não tá aparecendo a imagem, não. Tava 47. Bom, boa noite, pessoal. Não tá aparecendo a imagem, não. Não é nessa. Essa aí cancelada. Tem uma outra que vai lá na página. Eu tirei no segundo turno agora. Não, aqui, peraí. Aí. Ah, tá. Direção. Boa noite. Estamos aqui, eu, Luiz Fernando. Cumprimentem, gente. Andréia Débora. Thalita. Zé Luiz. A gente vai fazer agora o relato da reunião de negociação que nós tivemos com a CEMED agora, às 14 horas da tarde. Mas antes do relato, a gente pede que vocês compartilhem nas redes sociais de vocês e nos grupos das escolas, para que todos tenham acesso a essa informação, né, consigam participar. E uma informação importante é saber se vocês nos escutam, se o áudio está bom, se está audível, se consegue nos ouvir, para que a gente consiga estabelecer o processo de comunicação. Podemos começar, né? Então vamos começar? Vamos, gente? Vamos. Bem, pessoal, a live de hoje deveria tratar sobre essa situação do quadro de escola, que envolve os contratos na rede e também o concurso público, a nomeação dos concursados, calendário escolar, a situação da migração do professor da educação infantil. Tinha mais um outro ponto que estava previsto. Você não me lembra qual que é? Eleição de diretor? Isso, e eleição de diretores. Então, nós vamos fazer o relato, na verdade, dessa reunião da tarde apenas sobre a situação do quadro de escola. Os outros pontos não foi possível tratar nessa reunião agora das 2 horas. Então, nós ficamos das 2 até quase 18 horas, não, 17h30, tratando sobre a situação do quadro de escola. Ok? A questão da eleição, da escolha democrática para a direção da escola, nós tivemos uma reunião pela manhã, já fixamos e fechamos com a Secretaria de Educação o cronograma de realização do processo e à tarde nós retornamos para esse outro momento. Não é isso, gente? O cronograma já foi divulgado, né? Isso, e o cronograma inclusive já foi divulgado. Como é que a gente começa agora? Então vamos por aqui, pelas questões? Sim. Então tá. Então, na reunião da tarde agora, pelo sindicato participou eu, a Andréia Débora, a Thalita, a Andréia Costa, o professor Fabiano, que é professor contratado na rede municipal e que também é da direção do sindicato, e estavam lá também o professor Zé Luiz, Ana Paula, Rogério, a direção, Andréia, Célia, a direção do sindicato estava acompanhando a vigília, porque nós convocamos a vigília para hoje. Iniciamos a reunião tratando do quadro de escola, lembrando que o quadro de escola envolve o conjunto de trabalhadores que prestam serviço naquela unidade escolar, escola municipal ou centro infantil municipal. E lembrando também que na última reunião com a Secretaria de Educação, na última que nós realizamos, nós chegamos a tratar sobre essa situação. E essa semana passada, a Secretaria de Educação, através do RH da CEMED, emitiu um comunicado tratando da rescisão ou da não renovação de todos os contratos na rede municipal de Betim. Nós temos hoje na rede aproximadamente 50% de profissionais que são contratados. E isso incluindo um grande número, todos os atendentes de apoio pedagógico,
a maior parte do setor de agente de serviço escolar e também professores da educação infantil, do fundamental, pedagogos, técnicos, auxiliares. Então, esse é o conjunto. Dos mais de 6 mil trabalhadores da rede, aproximadamente 3.000, 3.200 são de trabalhadores contratados na rede municipal. Isso quer dizer que a rede municipal hoje não funciona sem a presença desses profissionais. Acho que a gente precisa primeiro esclarecer sobre o concurso, né, André? Você quer tratar sobre a questão dessa luta que a gente tem feito ao longo do tempo? Sobre do concurso Isso, público? que é uma pauta nossa, e isso, quem estragou esse processo todo do concurso? Quem está no dia a dia da luta, né, acompanha aí os trabalhos do sindicato, as mobilizações que são feitas ao longo dos anos, né, que foram feitas ao longo dos anos, conhece bem as nossas pautas, né? Então sabe que dentro das nossas pautas, um item que sempre foi muito cobrado e está presente em todas as nossas pautas de reivindicações, era justamente a realização de concurso público para todas as áreas, para todos os cargos vagos. Eu mesma tomei posse na rede em 2002, através de um concurso público que saiu com muita luta dos trabalhadores efetivos que até então estavam na rede. Então, nós temos aí, ao longo desses anos, esse histórico do Sindiúti, de cobrança pelo concurso público, porque nós entendemos que é um fortalecimento da rede, nós termos servidores efetivos, né, com os seus direitos garantidos, e também bom para o nosso Instituto de Previdência, porque não falando especificamente de pessoas contratadas, mas os contratos, nós sabemos que contribuem para o INSS. Então, nós sempre reivindicamos a realização de concurso público e nomeação para todos os cargos vagos para suprir as necessidades da rede e também diminuir os impactos que tem uma rede com grande número de contratos, né? Então, reduzir esses impactos na contribuição para o Instituto de Previdência. Nós não podemos colocar contratados contra efetivos ou concursados contra contratados. Não é essa questão, né? O Luiz Fernando vai abordar sobre essa questão dos contratos. E nós vamos falar sobre essa luta que sempre foi a realização de concurso público. Nós já tínhamos um edital publicado de concurso público, eu não sei se vocês se recordam. Esse edital, ele foi, posteriormente, ele foi anulado, né? Foi cancelado, tanto que as pessoas devolveram o dinheiro, o governo devolveu o dinheiro apenas para quem solicitou essa devolução. Nesse concurso tinham cargos, tinha vagas, inclusive para atendente de apoio pedagógico, né? Quando saiu esse concurso que foi anulado. E depois, diante da situação colocada, que ele realmente seria anulado e que houve a devolução do dinheiro, nós cobramos do governo que outro concurso, né, que outro edital fosse lançado, colocando aquelas vagas, né, e até mais vagas que existem na rede, na verdade, no concurso público. Né, e isso aconteceu. Na verdade, o governo também assinou o termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público, que nós sabemos que o ingresso no serviço público se dá por meio do concurso público, deve se dar por meio do concurso público, e o Ministério Público, então, propôs esse termo de ajustamento de conduta e a Prefeitura assinou. Então, nós estamos vindo, ao longo desse tempo, cobrando o governo pela realização do concurso. Ele foi realizado. Tivemos um entrave aí no meio do caminho, que é a questão da pandemia, né? Nós sabemos das dificuldades que surgiram para a continuidade desse concurso. O sindicato nunca deixou de cobrar a conclusão desse concurso, né? Muitas pessoas da rede que estão trabalhando de contrato na rede fizeram o concurso, né? Foram aprovados, mas nós temos cargos também em que a aprovação
que o número de aprovados não vai atender a demanda, né, do número de cargos vagos. Então, só para lembrar, esse apanhado histórico que eu fiz, é só para lembrar que nós, do sindicato, que representamos a categoria, nós defendemos o ingresso na rede pública por meio do concurso público. Ocorre que, por uma decisão política, os governos anteriores não realizaram o concurso público e esse governo mesmo demorou a realizar esse concurso público. E aí, diante dessa demora, a rede não poderia ficar sem os trabalhadores, né? Porque nós sabemos que a educação precisa de recursos humanos para estar atuando. Então, tivemos no primeiro momento o processo seletivo, né? Que foi o PSS. Tivemos também terceirização dos setores de agentes de serviços escolares, que nós não concordamos de jeito nenhum com a terceirização. Posteriormente, depois de muita luta também, esse setor, a terceirização saiu e passamos a ter designações na rede, lembrando que não é culpa dos trabalhadores contratados a situação colocada. Né? Todo mundo precisa trabalhar, todo mundo precisa colocar comida em casa, pagar as suas contas. Então, a situação que foi criada não foi pelos trabalhadores contratados. Né? Nós não podemos criar categorias de divisão na rede de trabalhador, de servidor contratado e servidor efetivo. Não tem nenhum que seja melhor que o outro. A questão é contratual, a diferença é contratual, é de vínculo. Mas todos nós somos trabalhadores em educação, todos são efetivos e contratados. Bom, depois dessa designação, teve o processo de designação, teve o concurso público, a prorrogação dos contratos, que o Luiz Fernando deve entrar, né, nessa questão. E aí nós estamos aí na iminência de homologação desse concurso. Né? Nós achávamos que ele seria homologado no início do ano de 2020, né? Esse problema da pandemia atrasou e nós fomos surpreendidos até na live do prefeito com o comunicado de que essa homologação se daria agora no mês de dezembro. Então, nós, em relação ao concurso público, nós estamos acompanhando, nós queremos que todos os cargos vagos existentes na rede sejam preenchidos, né, por cargos concursados, né, é uma questão de legislação. Nós queremos que todos os cargos que existem na rede, que não estão preenchidos por profissionais efetivos, que sejam preenchidos. Até mesmo para além das vagas que foram divulgadas no concurso público. Aí acho que, Andréia, preciso dizer o seguinte, que uma coisa que a Andréia acabou esquecendo de falar. O concurso público só foi realizado após uma paralisação, uma luta que nós fizemos no dia 20 de novembro do ano passado, de 2019. Que aí ele 28, não? Dia 20 de novembro, nós fizemos uma paralisação. Aí o prefeito anunciou na live, naquele mesmo dia, que o concurso teria prosseguimento, que ele estava suspenso, estava congelado por causa da crise, das questões todas, dos decretos de calamidade. Ele teve o reinício. E no dia 28 de novembro nós fizemos uma outra paralisação para defender o emprego das pessoas, porque não tinha possibilidade de permitir a demissão de mais de 2.100 pessoas, que é o número que seria demitido naquele momento. O fato é que a lei aprovada na Câmara, que foi a justificativa do comunicado do RH de CEMED, foi uma lei que não foi discutida conosco, foi enviada pelo prefeito diretamente à Câmara, a Câmara Municipal aprovou, e nós soubemos muito depois que ela tinha sido aprovada. E a lei fixou esse prazo de 31 de dezembro. Na verdade, em Betim, as leis que tratam de contratação precária, diversas leis foram sendo feitas para cobrir essa lacuna de não realização de concurso público, e os contratos foram sendo renovados e prorrogados. Então, a última lei é essa que existe e que define o dia 31 de dezembro como data limite para o contrato. Mas essa lei pode ser alterada? Ela pode sofrer uma nova alteração e haver uma prorrogação dos contratos? Claro que pode. Depende de vontade política. E o que o sindicato fez? Qual a discussão que o sindicato fez na mesa hoje? Mas ainda sobre a lei, Luiz Fernando,
a própria lei fala que os contratos, as pessoas contratadas seriam substituídas à medida que os efetivos, que os nomeados do concurso público chegassem. Então, por que essa situação foi colocada? Porque a gente tinha a expectativa de que o concurso público fosse concluído no início, né, até no primeiro semestre de 2020, e então, à medida que as pessoas fossem tomando posse, que haveria essa substituição. Então, seria algo gradativo e não de uma vez. Ocorre que tem esse limite, né, de data, 31 de dezembro, nessa lei que foi aprovada pela Câmara, como o Luiz Fernando falou, e o concurso acabou não sendo concluído e homologado no primeiro semestre. Vai ficar a homologação agora para o mês de dezembro. E aí uma questão que é muito agravante. O concurso público não realizado não contempla alguns cargos. Então não tem cargo de atendente de apoio pedagógico. Nós estamos falando então de 890 atendentes de apoio pedagógico que serão demitidos sumariamente, terão rescisão do contrato, estarão na rua. Nós estamos falando de agentes de serviço escolar, que tem 430 agentes efetivos, pelos dados de levantamento da folha de pagamento, e mais de 900 agentes contratados, que também serão demitidos, sem perspectiva de renovação de contrato. Além disso, há aqueles cargos para os quais não houve número de aprovados suficiente para suprir todas as vagas, que é o caso, por exemplo, de professor da educação infantil, que só tem 24 aprovados e tem mais de 160 contratados na rede municipal de Betim. Ou seja, mesmo que o prefeito queira realizar o concurso público completamente, homologar, dar posse, convocar, tem cargos que não vai ter a cobertura do concurso. Porque não tem concurso público para ele, ou porque o número de aprovados é insuficiente, é menor do que o número de vagas existentes. Isso acontece também em relação a alguns cargos de professor P2, ou mesmo em relação ao professor P1. Então, a prefeitura vai demitir em torno de 3.000 pessoas, ou mais do que isso, e vai nomear pouco menos da metade, ou em torno de 1.500 ou mais, se ela realmente nomear todos os cargos vagos para aqueles que têm concurso público. Então, o que o Sindicute discutiu na mesa? A importância de que a nomeação ocorresse de forma que, ao chegar o nomeado, aquele contrato seria rescindido. Então, os contratados, a gente defendeu a renovação dos contratos, agora, nesse de 31 de dezembro, mas ao mesmo tempo, o processo de concurso público terminado, finalizado, homologado, e o processo de nomeação acontecendo, as pessoas realizassem o processo, tomassem posse e, ao entrarem em escolher a escola, houvesse a rescisão daquele contrato. A Secretaria de Educação nos disse que o concurso será homologado agora no dia 23 de dezembro. 23 de dezembro será a homologação do concurso público. No dia 4 de janeiro, haverá a convocação dos concursados. Vai ser, então, a convocação. A gente sabe que após a convocação, o edital de convocação, ou o documento que vai convocar um concursado, ele tem que prever lá o momento em que esse trabalhador vai fazer a perícia médica, vai fazer os exames admissionais, então ele vai ter que fazer os exames, procurar o SESMIT, e também, além de ir ao SESMIT, que é o Serviço de Medicina do Trabalho, também vai ter que, após passar pelo SESMIT, pegar o documento de admitido, o exame pré-admissional, o laudo de admissão. Terá que se dirigir ao RH da Prefeitura com esse documento do SESMIT, da Medicina, e também com seus documentos pessoais, diploma, para comprovar
que tem a habilitação necessária e os requisitos necessários para ser servidor público, e depois disso vem também aquele mesmo momento em que, depois de passar pelo protocolo da RH da Prefeitura, escolhe a vaga e efetivamente entra em exercício. Então, convocação, exames médicos admissionais, posse e exercício. Então, convocação, nomeação, posse e exercício. 4 atos que não se resolvem num único dia. Então, ser convocado no dia 4 de janeiro, se esse prazo for respeitado pela Prefeitura, não significa que no dia 5 de janeiro essa pessoa já estará na escola. Então, o sindicato entende que seria possível a manutenção de parte dos contratos e esses contratos sendo substituídos à medida que chegar o efetivo, e aqueles cargos que não têm concurso vigente ou que não têm número suficiente de concursados aprovados, não é possível simplesmente demitir, né? Porque a escola vai ficar com quadro deficitário. Serão menos 890 atendentes a apoios pedagógicos, que não tem concurso, não tem outra forma de contrato, e a escola vai ficar desassistida. São 902 agentes de serviços escolares, que ao serem demitidos, a escola vai ficar sem ninguém, né? E até a Secretaria de Educação dá conta, de além de dar posse para quem está chegando do concurso, ainda tem que fazer um processo para seleção de novas pessoas. Então, esse contexto todo apontado, esse quadro, essa conjuntura apontada, nos leva a crer que o quadro da escola ficará muito deficitário, né? Deixa eu te... Luiz, só uma questão importante que eu estou acompanhando a rede social aqui. Gente, só esclarecendo. As pessoas que serão chamadas para o concurso público, pelo concurso público, não vão interferir nas questões referentes aos atendentes pedagógicos e às agentes de serviço escolar das escolas. As pessoas têm que compreender isso. O Luiz já explicou, já colocou quantas vagas as pessoas passaram. É esse processo que a gente tem que entender. E reiterando mais uma vez aqui, não é a gente não pode cair nessa disputa, nesse processo que está acontecendo na cidade. Primeiro, o prefeito municipal e a Secretaria de Educação querem responsabilizar o sindicato. Nós não somos culpados de nada, não. Aqui ninguém de nós todos temos caneta, ninguém aqui é secretário de nada. A primeira coisa, isso está acontecendo porque o prefeito e a secretária são desumanos com as pessoas. Época de Natal, o povo seguinte está próximos aí desse desespero, as pessoas chorando hoje, desesperadas, porque vão ficar sem trabalhar e as suas famílias desassistidas. Nós estamos tentando propor os melhores caminhos. O caminho de sensibilizar, porque é de direito das pessoas, tem um direito que tem garantidos concursados, mas os outros que não houve concurso, perfeitamente pode ficar. E alguém já lembrou que na rede social é a mesma dinâmica que o Estado sempre fez. À medida que os efetivos vão chegando, os contratados vão deixando o cargo. Isso sempre aconteceu nas redes. E leis podem ser modificadas. Leis são feitas pelas mãos dos homens, não é lei divina, não. Os homens é que fazem as leis. Então, essa lei que foi proposta, isso que está sendo feito agora, a responsabilidade não é do sindicato, nem nos grupos sociais, nem nas redes. A responsabilidade tem um nome e um endereço. E o endereço é do outro lado, não somos nós, não. Então, é importante a gente reiterar isso, porque o tempo todo as pessoas cobrando o que o sindicato vai fazer, o que nós estamos fazendo, e aí lembrando que há um limite. Ok. Lembrar, outra questão também, Zé Luiz, é o seguinte. As pessoas que estão na Secretaria de Educação, prestando assessoria, por exemplo, o Ivan, que é professor de ensino religioso, ele é efetivo na rede, as assessoras todas que são efetivas estão lá, elas têm direito a uma vaga, e a vaga dessas pessoas está na escola. Não pode nomear efetivo para esse lugar. Não pode nomear para quem já está em outro lugar trabalhando. Então, a única coisa que o concurso vai suprir e deve suprir são os cargos vagos. E isso é importante dizer que, e lógico, nesse caso do professor que está na Secretaria de Educação, tem a flexibilização de jornada, é claro. Mas para atendente de apoio pedagógico não tem. Para o professor de educação infantil, que é 40 horas de trabalho, e para o cargo para qual não teve aprovado em número suficiente, também não tem flexibilização, porque a jornada já é de 40 horas. Para a gente serviço escolar, também não tem. E a prefeitura ainda está impossibilitada de fazer hora extra. Então, mesmo que seja possível, naquele cargo em que tem alguém efetivo já, que está em outro lugar, realizar a flexibilização de jornada, para os outros não há. Então é importante dizer que
haverá, então, uma ruptura dos processos e uma defasagem, né? Sem sombra de dúvidas. É isso, André? Mas eu gostaria até de falar mais, no sentido de que tem pessoas que estão insistindo no debate de que a permanência de contrato vai viabilizar a nomeação. Isso não é verdade. Tem um cronograma de nomeação que tem que ser, que deve ser executado. Tem os cargos vagos, e nós sabemos que pela lei, cargo vago deve ser ocupado por efetivo, por nomeado em concurso público. Então, mas se manter o contrato até a nomeação do efetivo, vamos enrolar. Isso não é verdade. Nós estaremos em cima, né, chamando também, pressionando para que o cronograma das nomeações ocorra. Então, o que está colocado? 23 de dezembro, homologação. 4 de janeiro, nomeação. E tem que sair essa nomeação no dia 4, né? Porque é o que está colocado. Até aí, a defesa que nós fizemos, repetindo, foi que à medida que os nomeados peguem a sua nomeação peguem a sua lotação para uma determinada escola, então é nomeado, toma posse, escolhe a escola, ele vai levar seu encaminhamento, aí a pessoa que está lá, que é contratada, ela seja dispensada, ela vai ser dispensada. E não aquele choque que num só dia, 3.000 pessoas desligadas na rede. É um choque, quer a gente queira ou não. O sindicato aqui não faz, a gente não está num cabo de guerra, o sindicato no meio, aí os concursados puxam para um lado, os contratados puxam para o outro, e o sindicato no meio. Isso não ajuda. Dar marretada no sindicato não contribui para o nosso fortalecimento enquanto categoria. Só ajuda o outro lado. E o outro lado já falou, nós acompanhamos suas redes sociais. Né? Nós estamos lutando especificamente, aí eu tenho muita tranquilidade em falar isso, porque nesses anos todos que nós estamos no sindicato, e nesses anos todos que eu tenho 19 anos de rede municipal de Betim, a defesa do Sindiúti sempre foi concurso público e nomeação em todos os cargos vagos. Nós estamos aqui, nós estamos nos conselhos da Previdência, né, do IPREM, tanto no Conselho Fiscal, tanto no Conselho de Previdência, né, que é o deliberativo. Nós sabemos as condições do Instituto. Não é verdade que o Instituto está falido, né? Tem gente divulgando essas questões. O Instituto tem problemas, o Instituto de Previdência tem problemas, sim. E para ajudar a resolver esses problemas, principalmente nós defendemos também a nomeação, né? Que as pessoas sejam efetivas, mas tem pessoas que são da rede mesmo, e que numa tentativa de simplesmente atacar o sindicato, ficam propagando mentiras, inverdades na rede. Uma mentira, o sindicato está contra os concursados. Essa é uma mentira, porque quem sempre defendeu o concurso fomos nós. Né? Em qualquer governo, seja governo de esquerda, seja governo de direita ou de centro, nós sempre defendemos concurso público, homologação e nomeação, e não é só para os cargos que foram divulgados, as vagas que foram divulgadas, não. Nós defendemos a nomeação em todos os cargos vagos, independentemente do número de vagas que foram divulgadas. Outra mentira é que o Instituto de Previdência está quebrado. É mentira, porque continua pagando os aposentados, tem algum aposentado que não recebeu? Então é mentira. O Instituto não está quebrado. Não está quebrado. E nós não queremos que ele quebre, né? E justamente por isso a gente defende concurso público e vamos continuar defendendo concurso público. Mas não é só em relação ao concurso público que pode fazer com que o Instituto seja prejudicado, não. A falta de contribuição patronal prejudica o Instituto, a falta de reajuste salarial para os servidores da ativa prejudica o Instituto, né? A falta de trabalhadores efetivos, que não é só na educação, na saúde temos também, né? Em outros setores da prefeitura tem também,
prejudicam o Instituto. Então, essa aí é uma outra mentira. Estamos sempre na defesa dos trabalhadores, sejam eles contratados ou efetivos. Não podemos criar essa divisão na rede, né? Mas o Sindhut, enquanto entidade, continuará defendendo a nomeação dos trabalhadores concursados e também que não haja precarização, que não haja terceirização na educação, como o governo quer, com ONG, com OS, né? Nós não defendemos isso, porque isso, além de atrapalhar a educação, também atrapalha o trabalhador, que pode acontecer, como aconteceu muitas vezes, de sair e a empresa simplesmente não fazer, não acertar, não fazer o acerto, né? Alegar que quebrou. Isso tudo nós acompanhamos, né? E nós, enquanto sindicato, nós não podemos defender uma demissão de 3 mil pessoas, é uma demissão em massa. O que a gente propôs não foi para que não ocorresse a nomeação, não é nada disso. O que a gente propôs foi por tempo, com o tempo, chegando nomeado, gradativamente a dispensa. Então, como eu disse, é um choque muito grande, 3 mil pessoas na passagem de ano, simplesmente sendo descartadas, né? E essas pessoas, a permanência dessas pessoas, não inviabilizaria a nomeação. Quem diz isso, quem defende isso, está mentindo para a categoria. E eu tenho muita tranquilidade em dizer isso, porque vocês conhecem, vocês que são contratados na rede, conhecem o trabalho desse sindicato, os efetivos também conhecem o trabalho desse sindicato. E para não ficar segregando os trabalhadores em educação desta rede, porque todos nós somos, seja efetivo, seja contratado. A nossa única diferença é o vínculo. Deixa eu aproveitar e fazer outros esclarecimentos. Primeiro deles, alguém pergunta na rede social, eu não acabei não anotando o nome. Cadê a relação de cargos vagos? Bem, essa pergunta nós fizemos hoje na SEMED. Eu acho que a gente tem que continuar fazendo. Quem tem que prestar essa informação é o governo municipal. O sindicato cabe o papel de cobrar. Nós saímos da reunião sem a relação de cargos vagos. Então não tem. Quantos cargos Gabi perguntou. Gabi Alves. Gabi Alves. Quantos cargos realmente são cargos vagos? Nós sabemos que na educação praticamente 50% da folha é de vínculo precário, que é o contrato. Então nós temos em mente que nós temos no seu conjunto na educação aproximadamente 3 mil cargos vagos. Não serão supridos por concurso público. 3 mil cargos não serão supridos por concurso. E nós já dissemos por quê. Não tem concurso para atendente, e só aí são 890 mulheres que serão demitidas. Mulheres são a rede de família. Não tem concurso para agente de serviço escolar. Só aí serão mais 900 mulheres demitidas. Então isso é 1.700 pessoas. Estou falando de 1.700, praticamente a maioria mulher, a ampla maioria mulher. Em plena pandemia, que é outra questão também. Quando essa lei foi aprovada na Câmara o ano passado, não tinha pandemia, ninguém sabia o que ia acontecer. Então a realidade hoje possibilita que a lei aprovada lá seja novamente modificada para que não seja essa realidade perversa que é do desemprego, de passar o Natal no meio das festas, passar o Natal desempregado, Ano Novo desempregado. Isso é muito ruim, especialmente quando não vai haver designação do Estado, porque o Estado tende a prorrogar as designações de lá automaticamente até fevereiro, então todo mundo realmente vai ser desempregado. Então essa pergunta, Gabi, nós pedimos hoje, a secretária se comprometeu em nos dar hoje, saindo de lá, não tem esse resultado, essa resposta do número de vagas de educação, e vamos cobrar amanhã novamente, ela se comprometeu em passar. Uma outra questão, que é corrigir uma informação da Márcia França, que diz que o Estado não está nomeando ninguém. Não procede. O Sindhut tem feito muita luta no Estado para nomear, e nós temos conseguido fazer nomeações das pessoas. Não no número necessário de cargos que há na escola. E aí está um outro problema. Porque uma coisa é nós defendermos e brigarmos, e vamos fazer isso, para que haja nomeação para todos os cargos vagos. Outra coisa
é a prefeitura atender a essa reivindicação. E aí eu tenho uma informação importante. Nós temos, das vagas divulgadas na educação, do edital, vaga divulgada, que é o que está lá no edital, você vê os concursos públicos, 274 vagas, somando todos os cargos. E a Secretaria de Educação e o governo vai demitir agora 3.000 pessoas. Então nós temos técnicos, 11 vagas divulgadas, técnico de biblioteca, técnico de secretaria, 30 vagas, pedagogos, só 20 vagas divulgadas, professor de educação, só 20 vagas divulgadas, professor de artes, 7, de ciências, 24, educação física, 10, ensino religioso, 4, e ensino religioso, por exemplo, divulgou 4, mas só 6 foram aprovados. Geografia, 14 vagas divulgadas, História, 14, Inglês, 10, Língua Portuguesa, 30, Matemática, 20, Professor P1, 60, e isso tudo compõe 274 vagas. Se o município quiser nomear só 274 vagas, vai nomear só 274 vagas. A gente precisa fazer uma outra luta, que é para que ele nomeie para todos os cargos vagos existentes. É uma outra luta, mas legalmente, pelo edital, o município não se obriga só porque eu quero nomear. Nós vamos ter que brigar para que isso aconteça. E de contratos, então nós temos na lista de aprovados cerca de 1.825 pessoas aprovadas no concurso, 1.825, eu disse o número de vagas divulgadas, que é 274, tem 1.825 aprovados, mais ou menos, e nós temos 3.058 contratados. Então, a fala de que o governo que vai nomear para todos os cargos vagos não procede. Então, é necessário que os contratos, parte dos contratos ainda sejam mantidos, porque não tem número de aprovados para 3.000 cargos ou 3.000 vagas na educação. Ô, Luciana, você poderia citar quantos aprovados foram no concurso? Ou não tem ainda? Todos os cargos, 1.825 aprovados no concurso. Sendo para 274 vagas divulgadas, disponibilizadas no edital. E de contratos, 3.058 contratos, pelo que está no portal de transparência, né, que é a título precário, temporário. Então é isso. Então, a briga que ficou acontecendo no Facebook do sindicato, fica parecendo que a culpa é do sindicato, é isso, aquilo outro, está aqui, ó, os dados. Mesmo que a gente lute e que a gente consiga nomear, os 1.825 ficarão 1.200 vagas sem poderem ser supridas pelo concurso público. Então, o problema não está entre nós. O problema está na realização de concurso público, que divulgou muito menos vagas do que existe, está na dificuldade de política constante de concurso público, porque só o cargo de atendente de apoio pedagógico, de agente de serviço escolar, não tem concurso, e vamos lembrar que o atual prefeito assinou com a gente uma carta de compromisso lá em 2016, dizendo que não terceirizaria e que faria a política constante de concurso público. Tem o termo de acordo de 2017 que ele assinou, que o governo assinou também, e essa realidade vai ser novamente descumprida. Então, a massa que está fazendo debate aí na rede, vão brigar para nomear todo mundo. Mas mesmo nomeando todo mundo, ainda tem cargos que necessitarão de contratos. E o que ficou transparente para a gente, nítido? Que ao demitir 890 atendentes, 902 agentes, que não necessariamente as pessoas serão contratadas da forma como é hoje. É possível que haja o retorno da terceirização na rede municipal de educação. E as direções de escola vão ficar o mês de janeiro, provavelmente o mês de fevereiro, sem pessoal. Vai inviabilizar o funcionamento da escola no início do ano, inviabilizar o término do calendário de 2020 e o início do calendário de 2021. As pessoas têm que lembrar disso também. A gente tem ainda 196 horas de carga horária do estudante também. Devida de 2020. Então, exatamente, Thalita. Então, assim, nós fomos à reunião, fizemos o debate, né, com a Secretaria de Educação, para
para garantir esse processo, porque vamos lembrar, segundo a fala do prefeito, a homologação já era para ter acontecido, né? Ele fez uma live Na semana e passada. ele falou que a homologação iria acontecer na semana passada. Não aconteceu, nós não tivemos nenhum resultado final, assim, já tem... Não, É, só em nenhuma a lista conclusão ainda não tem, a lista final ainda não tem. Então, não foi feita a homologação. tem divulgação de Ele pode cumprir esse prazo no dia 23, tanto pode cumprir quanto pode não cumprir. A mesma coisa no dia 4 de janeiro. Mas uma coisa precisa ficar claro para a gente, né? Nós precisamos ter clareza que nós temos mais vagas, muito mais vagas Do que aprovados. do que aprovados no concurso público. E ainda há aqueles que podem não passar no processo admissional, não têm documentação, que não serão nomeados, né? Tem todas essas questões colocadas. E uma outra questão é o início do calendário para a gente dar sequência ao ano de 2020 e começar o ano de 2021. Quanto mais for retardado esse início, mais sobrecarregados nós ficaremos. Tem muita gente fazendo debate mentiroso também na internet de que nós não estamos trabalhando, de que a rede não está trabalhando, né? É uma vergonha a gente acompanhar isso e ver pessoas também que deveriam estar defendendo, estar do nosso lado, reproduzindo esse tipo de mentira. Nós sabemos, quem está passando por isso, quem está fazendo as atividades em casa, sabe que muitas vezes gasta-se mais horas no trabalho em casa do que se a gente estivesse indo para a escola todos os dias. Nós temos horário de estudo, né? Quem é professor tem horário de estudo, quem é P2 ainda tem a folga, né? A gente não precisa ficar levando tantas demandas para casa e a gente acaba fazendo essas atividades em casa. Então, esse debate de que as pessoas estão recebendo sem trabalhar é falso, né? Tem as pessoas ainda que estão indo para a escola para atender lá a entrega de kit, né? Tem os secretários que estão trabalhando também. Então, nós não podemos reproduzir esse tipo de questão. Tem o calendário escolar em andamento, mesmo com toda a precariedade que a gente conhece. Nós sabemos da necessidade de mão de obra. Não estou aqui defendendo contrato especificamente, né? Nós estamos falando de contrato, que eu digo vínculo, contrato. Porque na rede nós, como eu disse, eu estou repetindo muitas vezes para ficar bem claro, nós defendemos que todos os cargos sejam ocupados por pessoas que passaram no concurso público efetivas, né? E que se não forem preenchidas todas as vagas, que aquelas pessoas que não conseguiram passar dessa vez tenham a oportunidade de prestar novo concurso público, né? Para se tornarem efetivas também, porque a rede não pode... nós não podemos ficar só nessa questão de contratos precários, porque isso prejudica até quem é contratado também, né? Ficar na incerteza de se estará ou não. Mas não é essa questão colocada. A questão é que no momento, na nossa realidade, nós precisaremos ter um quadro de escola para começar, né? Para retornar com as aulas do ano de 2020. E é plenamente possível nomear todas as pessoas que foram aprovadas e fazer a rescisão concomitantemente ao preenchimento das vagas. Mas essa não é uma opção do governo. A opção do governo é rescindir todos os contratos em 31 de dezembro de 2020. E aí, Luiz Fernando, Andréia, Thalita, que está aqui, uma coisa importante a gente dialogar com as pessoas. Os inimigos, em tese, das pessoas não somos nós. Nós somos moradores dessa cidade como vocês, trabalhadores da rede. E em momento nenhum, eu vou falar por todos nós ocupamos a rede social, seja de quem quer que seja, para poder ser deselegante, mal educado, desrespeitoso. Quantas pessoas fazem isso na nossa rede conosco, colocando em xeque a nossa idoneidade, a história que a gente construiu nessa cidade, a gente não faz isso. Aí eu quero pedir às pessoas que aproveitem, virem o bumerangue para o outro lado. Pergunte nos espaços, pergunte para o prefeito municipal Vitório Medioli, para a secretária
Marilene, daqui da educação, pergunte para os dois. Por que vão demitir as pessoas? Pergunte para os dois qual que é a necessidade de colocar esse monte de gente na rua. Pergunte para eles, porque do nosso campo, nós estamos fazendo o máximo, o impossível, para que as coisas aconteçam de uma forma tranquila, ética, transparente, que os concursados possam tomar posse, para que os efetivos sejam ali garantido o direito de estar nesse espaço, direito à sobrevivência. Agora, nós não podemos ser responsabilizados por uma cidade de 400 mil habitantes, por uma rede de educação, porque parece o seguinte, muda a narrativa da cidade. É o sindicato tem cumprido seu papel no período da pandemia, de assistência às pessoas, aos trabalhadores da rede municipal e estadual da área de abrangência, com muito afinco. Então as pessoas precisam entender essa questão. Isso nos dói, saber que as pessoas estão na iminência de ficarem desempregadas. E aí, qual que é a minha preocupação aqui? Não é só as pessoas ficarem desempregadas, não. As pessoas podem cometer uma loucura. Então tem que perguntar para o outro lado, por que vocês estão fazendo isso? Se ajeitem, nós temos caminhos, por isso que nós fomos para a reunião hoje. Nós conseguimos pensar a rede como um todo, porque nós estamos no chão dessa cidade, no chão da escola. A gente pensa a partir da escuta da categoria. Por isso que sentou hoje, a gente senta a tentativa de buscar o caminho mais humano, o caminho que atenda as pessoas, não o caminho que quero colocar, porque as pessoas não são número, não são objeto descartável, né? É um pano que você coloca no chão da sua casa, é gente, é família. São 3.000 famílias, pais, mães, mulheres, crianças, jovens, adolescentes. Então, quando a gente está pensando nessa perspectiva, são trabalhadores que fizeram um concurso, que já foi demonstrado que eles podem ocupar o cargo com tranquilidade, ter o seu direito respeitado, não da forma que está sendo feito agora. Então é isso que a gente tem que entender. Nesse sentido, eu queria apelar mesmo, porque há um silêncio na cidade das autoridades constituídas. Há um silêncio do povo, está todo mundo quietinho, não está acontecendo nada. Aconteceu nada, 3.000 pessoas vão ficar sem emprego nas vésperas de final do ano e boa. Aí o que acontece? Vão culpar o sindicato. Não, o sindicato não é governo. O sindicato faz a defesa do trabalhador e da trabalhadora. E tem cumprido esse papel. Gratidão a cada pessoa desse sindicato. Os que estão aqui, os que estão todo dia conosco. Eu perdi aqui porque está vindo muito rápido. Alguém perguntou assim, qual que é o critério para a rescisão dos contratos? Não é critério, pessoal, é uma decisão. O governo decidiu cumprir o que está lá escrito naquela lei que foi aprovada, né, que colocou como limite o 31 de dezembro. O governo decidiu mesmo, a gente tendo pedido para levar essa proposta, para fazer as nomeações e ir dispensando concomitantemente, o governo decidiu que vai rescindir todos os 3.000 contratos. É essa a questão, não tem nenhum outro, não tem critério, né? É uma decisão para cumprir o que está escrito lá naquela lei que prorrogou e que poderia ser alterada, né? Assim como faz uma lei para prorrogar, pode fazer uma lei também para continuar mantendo até a nomeação dos concursados. Não vejo possibilidade de não nomear os concursados uma vez homologado o concurso, porque nós estamos com metade da rede ocupada por pessoas, né, servidores contratados. Então, nós temos que cumprir e nós faremos essa cobrança para que todos os cargos sejam completos por servidores efetivos. E, se não completar tudo, nós temos que cobrar para a realização de novo concurso público e que seja incluído nesse concurso público o cargo de agente de serviço escolar e de atendente de apoio pedagógico. Acho que a gente precisa ir encerrando e aí responder duas perguntas. Como vai ficar o agente de serviço escolar e atendente? No olho da rua. É isso. Essa é a proposta. Todos serão demitidos no dia 31 de dezembro. Como é que é possível modificar isso? Por pressão política, por cobrança. Então, o prefeito acabou de iniciar uma live agora. Acho que tem que ir na live do prefeito e cobrar a manutenção de emprego daqueles contratos para os quais não há concurso vigente, número de aprovados suficiente,
uma questão mais humana de tratar isso, a homologação do concurso, a nomeação, são todas pautas importantes e são pautas nossas, mas não é uma pauta contra a outra. Ambas as pautas são possíveis de serem cobradas, tendo em vista essa realidade que nós apontamos. Detalhe, não tem seguro-desemprego. E não é porque o prefeito não quer liberar, é porque não tem nesse tipo de vínculo contratual com a prefeitura, que tem um prazo determinado por uma lei aprovada, que é de 31 de dezembro, seguro-desemprego. Então, esse auxílio, esse benefício, não será dado pela política de relação de trabalho aos contratados da rede municipal. Outra questão, não tem, as pessoas também ficarão em dificuldade, tendo em vista a impossibilidade de requerer o auxílio emergencial do governo federal, porque teve um prazo para pedir isso. Então, outra questão também. O acerto, que será apenas o proporcional de férias e daquilo de 13º que não recebeu. Não tem salário de janeiro. Acabou. Dezembro finaliza dia 31 de dezembro, o próximo salário recebe o que paga até o 5º dia de janeiro. Pronto. Mês de janeiro, salário do mês de janeiro que vai receber em fevereiro não existe mais, né, para essas pessoas. Encerramos aqui e lembrar uma questão importante. Deixa eu só falar uma coisa antes de você ler, para o Residencial Barcelona, que perguntou aqui, Residencial Barcelona. Nós falamos, o governo mantém a posição de rescisão dos contratados, de todos os contratados, rescisão de todos os contratos em 31 de dezembro de 2020. E a única possibilidade de alterar isso é por cobrança política. Ao vereador que você votou, ao vereador eleito, ao prefeito, né? É isso, né? Tem que cobrar. Porque, lembrando desse quadro, né? A live está começando. Antes do pessoal ir para a live do prefeito, só lembrar as professoras e os professores da educação infantil que na quarta-feira de manhã a gente vai fazer uma reunião no aplicativo Zoom, não é por representação, todos podem e devem participar para poder fazer tirar as dúvidas. Os professores da educação infantil sobre migração, não façam a migração antes da nossa reunião, porque está tudo muito floreado, tudo muito bonito, mas tem algumas questões que não estão sendo ditas nessas reuniões para vocês. Então, participem da reunião quarta-feira antes de fazer a migração. Não façam antes, não tomem essa decisão antes de conversar com a gente para poder esclarecer todas as dúvidas. Especialmente porque tem promessas sendo feitas a vocês que não podem ser cumpridas pela prefeitura. Inclusive de salário. E flexibilização durante 4 anos. Então, participem conosco da plenária no dia quarta-feira, às 9 horas. Quarta-feira, 9 horas da manhã. E outras dúvidas, outros temas que as pessoas estão perguntando aqui, nós faremos um momento específico para tratar sobre esses temas. Direção de escolha democrática, né, das escolas, calendário escolar e outras, passivo da Flex, né, de 2019, e outras demandas nós faremos uma live específica. Vamos fazer, inclusive, muito obrigada, plenária de representantes virtual para tratar sobre calendário e essas questões todas. As questões de secretário, tesoureiro, tudo a gente vai tratar nos próximos dias. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Em luta, Educa e conquista.